pessoal do PTX! Tudo bem com vocês? Eu sou o Tio Júnior. Eu e a minha família vivemos aqui na Irlanda e nós ensinamos histórias bíblicas para crianças e para adultos. Eu estive com vocês o ano passado durante a conferência Target. Será que vocês se lembram? Bom, certamente nós estamos vivendo momentos bem diferentes. Nunca podíamos imaginar que um vírus que surgiu lá na China fosse impactar tanto as nossas vidas, não é mesmo? Bom, eu espero que vocês estejam aproveitando deste tempo. Aproveitando para jogar mais videogames, para ler livros, para fazer artesanato, talvez até para aprender algo novo. Aliás, lá na internet você pode encontrar vários tutoriais que nos ensinam sobre tudo e mais um pouco. Desde como fazer bolo sem leite, sem fermento e sem ovo, até como tirar chiclete do cabelo da sua irmã, que você colocou lá sem querer, né? Tenta usar gelo. Sabe, outro dia eu recebi uma ligação de uma das minhas ovelhas. É uma ovelha que eu ensino lá na igreja. Era o Dani. E ele estava tentando encontrar um tutorial na internet sobre como orar. Imagina só. Foi por conta de algo que aconteceu com ele lá na igreja, deixou ele com vergonha. Veja só a história dele, olha só. Oi pessoal, eu sou o Dani. Assim como vocês, eu também estou em casa. Por conta desse vírus doido aí que tá todo mundo falando, né? O tio Júnior me pediu para contar para vocês sobre um momento um pouco embaraçoso que aconteceu comigo há alguns meses lá atrás, né? Bom, era domingo, bem antes do vírus, tá? E estávamos todos nós lá na igreja. E os tios receberam a gente com aquela alegria de sempre. A gente estava brincando e daí os tios falaram assim, vamos sentar que é a hora do ensino bíblico. Eu gosto dessa hora. Daí então o tio falou assim, ô Dani, sou eu, né? Dani, vem aqui na frente e ora pra nós essa manhã, antes da história, tá? Aí eu não sabia bem ao certo o que fazer. Eu falei assim, tá bom tio, e eu fui lá na frente, né? E tava todo mundo me olhando. Quer dizer, não todo mundo assim, né? Só as pessoas que estavam lá, né? Você sabe. Aí eu fiquei um pouco nervoso e eu não sabia assim, eu coloquei então minhas mãos juntos pra orar, assim, né? E baixei a cabeça e fechei os olhos pra ninguém me ver. Quer dizer, pra eu não ver ninguém, né? E aí eu falei assim, querido Deus, obrigado por esse alimento. Amém. E rapidamente eu voltei lá pro meu lugar. Todo mundo começou meio que a rir de mim, né? Porque a gente não ia comer nada naquela hora, sabe? Então eu percebi que eu não oro assim muito, sabe? Eu sei que eu sou um cristão e eu sinto que eu deveria estar orando um pouco mais, né? Mas eu realmente só oro na hora das refeições, e assim quando a gente vai dormir, né? Então percebi que não era uma coisa assim muito boa, né? Eu deveria estar orando um pouquinho mais, né, gente? Foi então que eu pensei, por que eu não ligo pro tio Júnior? Ele é tão legal comigo lá na escola bíblica, lá na igreja, e a gente brinca junto, e então eu fui ligar pra ele, porque eu acho que ele poderia me ajudar, né, com essa história toda. Então eu liguei e ele disse assim, E aí, beleza? Dani, se você quiser saber algo sobre Deus ou sobre como viver como cristão, o melhor lugar para você pesquisar é a Bíblia. Por que é que eu não pensei nisso antes? É o melhor lugar mesmo. Daí o tio Júnior falou que lá na Bíblia tem uma história onde os discípulos de Jesus, eles perguntam para ele como é que eles deveriam orar. Imagine só, os discípulos de Jesus perguntando isso para ele. Aí eu pensei assim, igualzinho a mim, né?
E não fiquei tão mal, porque daí os discípulos não sabem orar, eu também não sabia, e então Jesus ensinou, né? E o tio Júnior me explicou tudo sobre uma oração chamada Pai Nosso. E é uma oração que ensina tudo sobre como orar. E eu já sabia sobre essa oração, mas eu não tinha entendido muito bem, né? E o Júnior me explicou, foi tão legal. E eu sei que o tio Júnior vai contar pra vocês também, tá bom? Então, vocês prestem bastante atenção. Talvez vocês até devem anotar sobre essa oração. Pega um caderno aí e eu não tenho dedos, eu não consigo escrever. Ah, tá bom então, vai. Vocês anotem tudo aí. Até mais, pessoal, viu? Ha! Ai, esse Dani e as suas histórias. Eu vou ensinar para vocês nessa manhã aquilo que eu ensinei pro Dani, como nós devemos orar. A história bíblica de hoje nós vemos os discípulos de Jesus pedindo para ele por um tutorial sobre como orar. Essa história está na Bíblia, em Mateus, no capítulo 6. Vamos ver os versos 9 a 13. Você também pode encontrar essa história em Lucas, lá no capítulo 11. Jesus estava ensinando uma multidão em uma região chamada Galileia, em um monte. E os seus discípulos, em especial, queriam aprender sobre como orar, uma vez que eles viam Jesus orando o tempo todo e em todo lugar. Foi então que Jesus ensinou a oração que ficou conhecida como o Pai Nosso. Porque é assim que essa oração começa. Ela não é apenas uma oração para ser decorada ou repetida várias vezes, mas é um guia, uma instrução passo a passo de como nós devemos orar, de quais são os elementos importantes em nossas orações. Vamos ver juntos o que essa oração nos ensina? Ela começa assim: Pai nosso que está nos céus. Jesus nos ensina que somos filhos de Deus, que Deus, Ele é o nosso Pai lá no céu, um Pai bastante especial. Nele nós podemos confiar e saber que Ele está de braços abertos para nos receber e para nos ouvir. Santificado seja o teu nome. Nosso Deus, Ele é santo. Ou seja, Ele é perfeito, Ele é único, não há nenhum outro igual a Ele. Ao dizermos essa frase, nós nos comprometemos a viver de maneira correta, com gratidão, com alegria. Venha o teu reino. Deixar o reino de Deus vir é permitir que o Espírito Santo nos guie e nos molde em cada área de nossas vidas. Nossas emoções, os nossos desejos, os nossos pensamentos e compromissos. Seja feita a tua vontade. Sendo Deus o nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Pode ser que tenhamos que fazer algo que a gente não queira muito, mas como um bom Pai, Deus tem o melhor para as nossas vidas. Então, é a sua vontade que nós devemos nos submeter. O próprio Jesus, lá no jardim do Getsemane, ele usou um trecho pequeno dessa oração. Ele sabia que ele iria ser crucificado e que iria ser muito difícil. Ele pede para que a vontade de Deus Pai seja feita e assim então Jesus se submete a essa vontade. Ele foi obediente à vontade de Deus e desta forma Jesus nos salvou. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse é um pedido para que Deus supra as nossas necessidades, para que não falte o básico em nosso lar. Por isso o uso do pão, pois o pão é a representação do alimento básico para todos nós. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Nossas dívidas são as coisas erradas que fazemos, que falamos ou que pensamos, os nossos pecados.
Lembramos nesse momento que através de Jesus podemos ter o perdão de Deus quando de fato nos arrependemos das coisas erradas que fazemos. Mas será que nós também temos perdoado os nossos irmãos, nossos amigos, aqueles que têm nos deixado tristes? Nosso pecado deixa Deus bastante triste. Mas Ele está pronto a nos perdoar e espera que façamos o mesmo. Não nos deixe entrar em tentação. Jesus entende que eu e você, que nós temos falhas e que certamente iríamos buscar os desejos do nosso coração, que muitas vezes são diferentes dos desejos de Deus. Neste trecho da oração, nós pedimos que Deus nos ajude, que esteja conosco para não fazermos as coisas erradas. Livra-nos do mal. Que o mal não tenha força sobre nós e não venha nos prejudicar ou amedrontar. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa frase final traz descanso ao nosso coração, pois se tudo pertence a Deus, nele podemos descansar, pois nada poderá roubar o poder, o reino e a glória de Deus. Essa oração ela é um ótimo modelo a seguir. Ela não precisa ser repetida de forma mecânica, mas cada ponto dessa oração nos ajuda a lembrar o que é importante dizer quando nós estamos orando, falando com Deus. Quero deixar para você agora alguns desafios para esta semana. Tente memorizar a oração do Pai Nosso. Crie um diário de oração, onde cada dia você irá orar um trecho da oração do Pai Nosso. Você pode também registrar nesse diário os seus pedidos, os seus agradecimentos. Você pode orar sozinho ou com a sua família. Que tal criar uma capa bem legal para o seu diário, bem colorido ou inusitado? Daí você pode pedir para os seus pais postarem as fotos do seu diário nas mídias sociais, com o hashtag Diário de Oração. E o versículo para você memorizar essa semana está em Efésios, no capítulo 6, verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Você também pode gravar um vídeo com você falando este versículo. Então, por hoje é só. Foi muito legal estar com vocês novamente, mesmo que tenha sido de forma virtual, mesmo. Olha, lembre-se, lavem bem as suas mãos e se precisar sair, não esqueça de usar máscara de proteção. Não vale ser máscara de super-herói, hein? Um grande abraço para vocês, viu? Fiquem com Deus e que essa semana seja cheia de oração. Tchau, pessoal! Ou como eles dizem por aqui na Irlanda, Slam!